Olá, queridos, paz do Senhor Jesus para a sua vida. Eu sou o pastor Luan Francisco, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Para você que é meu aluno, para você que cursou algum módulo de teologia, algum módulo de capelania, fez algum curso no nosso seminário teológico, foi meu aluno, eu estou gravando esse vídeo para deixar uma palavra para você, um estudo sobre a importância da Bíblia Sagrada, a importância que a Bíblia representa para nós. É o único livro no planeta Terra, único compêndio de livros que tem o poder de transformar a vida do ser humano. O sábio Salomão, escrevendo o livro de Eclesiastes 12, no verso 12, ele vai dizer que não há limites para fazer livros, para produzir livros, não há limites. E você pega todo tipo de conteúdo, você vai encontrar livros de diversos temas: biologia, medicina, geografia, história, desenvolvimento humano, psicologia, psicanálise, livro de esporte, livro de programação neurolinguística e por aí vai, vários tipos de assuntos que existem, curso técnicos de mecânico, industriais, farmacêuticos e por aí caminha-se o conhecimento em vários tipos de materiais. Mas esses livros, eles trazem um conhecimento, eles trazem um ensinamento para aquela área, mas eles não mudam a vida de ninguém. Agora, a Bíblia não. A Bíblia é o único livro que tem o poder de transformar a vida do ser humano. Nenhuma obra, nenhum livro é capaz de fazer esta mudança com o ser humano. Na Bíblia nós encontramos mensagens para todos os povos, para todos os tipos de povos. A Bíblia vai chamar de judeus, os hebreus, os gentios, que são aqueles que não são judeus. Então a Bíblia tem desde o povo escolhido, chamado pelo Senhor, que são os judeus, para os gentios, outros povos. A Bíblia tem uma palavra para todos os povos, para todas as nações, mostrando o poder do Criador, o poder do Deus que fez todas as coisas. Mas por que a Bíblia é tão eficaz? Pergunta interessante, né? Por que a Bíblia é tão produtiva? Por que esta palavra ela muda a vida do ser humano? Durante a Segunda Guerra Mundial, quando milhares de evangélicos alemães estavam se apostatando da fé, muitos cristãos alemães estavam abandonando a fé em Cristo, deixando a fé em Cristo para seguir o nacional-socialismo de Adolf Hitler, os nazis, que são os nazistas, o Partido Nacional Socialista, que veio para trazer uma doutrina maligna, demoníaca para a humanidade, e assim dissipou e fez o Holocausto, coisas terríveis, abomináveis que foram feitas por esse partido terrível comandado por Hitler. Um homem corajoso se levanta naquela época, porque Deus sempre tem um remanescente, Deus sempre vai levantar alguém com uma voz profética defendendo a palavra de Deus, independente do momento da história, Deus sempre levantou alguém, e Deus levanta um homem com ousadia, e ele desafiou a suástica, ele desafiou o Partido Nacional Socialista de Hitler, ele desafiou todos os membros, os nazistas alemães. E esse homem, ele sabia que o seu gesto acabaria por custar a sua vida. Ele sabia que ele ia morrer por causa disso. Mas ele usou da voz profética, da direção de Deus, do direcionamento de Deus. No entanto, não a tinha por preciosa a própria vida aos seus olhos. Ele estava disposto a morrer pela fé, pela palavra de Deus. Então ele se levanta. Como Martim Lutero, a semelhança de Martim Lutero era Dietrich Bonhoeffer, esse alemão que se levantou íntimo da Bíblia Sagrada. Ele certa feita advertiu solenemente e severamente aos seus contemporâneos. Ele se levanta no meio daqueles nazistas e ele diz: não tente tornar a Bíblia importante, ela já é importante em si mesma, ela já é a revelação de Deus. E mesmo muitos cristãos se apostatando da fé, esse homem se levanta para defender a bandeira da fé. E nós também vivemos um tempo difícil, um tempo complicado,
e nós sempre vamos defender as Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada é a base para a nossa fé, é a base da igreja, é a base do cristianismo. No Brasil, com o avanço do liberalismo teológico, essas liberações que vêm ocorrendo desde a década de 90, nos anos 2000, e aí vem liberando-se tanta coisa, mudando-se tanta coisa, o estilo da igreja, eles vêm abrindo mão, né? Eles vêm colocando, tirando os limites e colocando o mundo dentro da igreja, em seminários, faculdades, vem tentando descredibilizar a Bíblia. Nós encontramos hoje pregadores famosos dizendo que a Bíblia caducou, que a Bíblia tem que ser renovada, a Bíblia tem que ser atualizada. São hereges, pessoas malditas, hereges, filhos de Belial, que estão tentando descredibilizar a Bíblia. Ou seja, tem Bíblia hoje que já não vem mais falando sobre a questão da homossexualidade, tiraram, não vem falando mais a questão do pecado, do inferno. Então eles vão tentando desassociar. Hoje tem correntes teológicas que não acreditam no inferno. Eles dizem que o inferno não existe. Então são assuntos que são bases do cristianismo, que nós defendemos que existe salvação em Cristo e os salvos irão para o céu e os ímpios, os perdidos, aqueles que praticam a iniquidade, irão para o inferno. Isso é base bíblica para nós. Eles estão tentando descredibilizar isso. O liberalismo teológico tem trago essa maldição através da teologia da libertação, que veio sendo implantada por alguns que vieram da Igreja Católica e vieram trazendo essa teologia maligna, né, para tentar associar a questões de esquerda, questões de idealismo político e assim prejudicando grandemente a mente de muitas pessoas. A doutrina da Bíblia nunca se fez tão necessária nesse tempo que nós estamos vivendo, de tantos enganos, pessoas falando tantas heresias, tantas coisas complicadas, pois não são poucos os teólogos que não mais defendem a palavra de Deus como inerrante e inspirada. Nós acreditamos, você que é meu aluno, você que fez o curso comigo, deve ter ouvido eu falar, se não ouviu, eu sempre falo muito sobre isso, que a Bíblia ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, ela é a inspirada, inerrante, infalível palavra de Deus. Hoje nós temos teólogos defendendo que a Bíblia contém a palavra de Deus, que ela não é a palavra de Deus, porque o homem fala, o diabo fala, e nós que somos teólogos conservadores, nós ensinamos que a Bíblia é a infalível palavra de Deus. Ela é a revelação de Deus para a humanidade. Eu quero tratar aqui com vocês, falar sobre vocês, para vocês, rapidamente, no decorrer dos outros assuntos, você que é meu aluno, que vai estar recebendo as aulas, você que vai estar participando, nós vamos estar falando sobre todo o compêndio da Bíblia Sagrada, os livros. Eu vou fazer aqui um resumo rápido para você entender algumas coisas importantes, tá bom? Durante o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, as escrituras do Antigo Testamento eram conhecidas genericamente como a lei. Lei, você vai ver que Jesus falando sobre a lei, e os escritos e os profetas. Lei, os escritos e os profetas. Vieram então as escrituras dos apóstolos, igualmente inspiradas pelo Espírito Santo, assim como foi inspirada. O Espírito Santo inspirou Moisés, inspirou Samuel, Esdras, inspirou Salomão, Davi, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Obadias, Jonas, Amós, Miqueias, Naum, Sofonias, Abacuque, Zacarias, Malaquias, inspirou os profetas, inspirou os homens que receberam essa divina revelação, essa visão, inspirou também os apóstolos que escreveram o Novo Testamento. Como denominar, pois, ambos os testamentos? Alguns pais da igreja cognominavam-nos de divina literatura, a divina inspiração, a divina literatura da igreja, chamada de Bíblia. Faltava, porém, uma palavra técnica que viesse a dar uma visão exata do significado das escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Até então, na época dos pais da igreja, não existia ainda o nome Bíblia.
Esse nome ainda não existia, até porque o nome Bíblia não se encontra dentro dos escritos sagrados, dos 66 livros que a Bíblia contém. Era necessário, pois, denominar o conjunto dos pequenos livros que formavam a palavra de Deus. Foi assim que a palavra Bíblia começou a popularizar-se no meio dos cristãos. O que é a Bíblia? Vamos lá, o que é a Bíblia? Se alguém te dissesse que você leva em suas mãos uma biblioteca, que você carrega uma biblioteca, você acreditaria? Se eu falar para você, olha, sua Bíblia é uma biblioteca, você entenderia o que eu estou dizendo? Acredite, pois a Bíblia é formada por 66 livros que cabem na sua mão. Não é por acaso que o próprio livro santo, a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, ela vai dizer em Deuteronômio 17, verso 19, e o terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida. Falando da lei, da Torá, os 5 livros primeiros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, mas também que se encaixa em todo o contexto bíblico, em todos os livros. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Romanos capítulo 10, versículo de número 8. Qual é o significado da Bíblia? O que significa Bíblia? Vamos lá. Originário do grego, o termo Bíblia significa livros, ou coleção de pequenos livros. Significa tanto livros quanto coleção de pequenos livros. Atribui-se a João Crisóstomo a disseminação do uso desse vocábulo para se referir à palavra de Deus. Então, quem deu origem a esse nome foi um dos pais da igreja chamado João Crisóstomo. No Ocidente, a palavra em questão foi introduzida por Jerônimo, tradutor da Vulgata Latina, o qual costumeiramente chamava o sagrado livro de Biblioteca Divina e, por conseguinte, chamando também de Bíblia. A palavra Bíblia é o plural de biblos. Os gregos assim chamavam os rolos nos quais escreviam as suas obras, numa clara referência ao centro produtor desse material, a cidade de Biblos, localizada na costa mediterrânea, ocupada hoje pelo Líbano. Desde João Crisóstomo e Jerônimo, os livros do Antigo e do Novo Testamento passaram a ser universalmente conhecidos como a Bíblia, como todo mundo conhece essa palavra Bíblia, que não está no rolo, não está descrita nos 66 livros da palavra de Deus, na qual judeus e cristãos baseamos a nossa fé. Os primeiros reconhecem apenas a primeira parte das Escrituras. Os judeus só conhecem a parte da Torá, os 5 primeiros livros, né? Os escritos, a lei, os escritos e os profetas, que eles têm como Taná, que eles acreditam que só essa parte é revelada. Eles não acreditam no Novo Testamento. Os segundos, que são os cristãos, consideram tanto a sua primeira parte quanto a segunda parte como a palavra inspirada, inerrante, infalível palavra de Deus. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento são inspirados, nós acreditamos, por Deus. A Bíblia é uma biblioteca. Bíblia significa, como vimos, literalmente uma biblioteca, coleção de pequenos livros. Deriva de biblos, termo grego empregado para representar uma folha de papiro ou pergaminho. Diversas dessas folhas formam um rolo, biblion. O biblion é um rolo de vários livros, daí derivou-se a palavra Bíblia, por ter vários rolos e vários livros escritos. E vários rolos constituem uma biblioteca. Bíblia, nome dado às escrituras sagradas a partir do século II, a partir do ano 200, começou-se a popularizar o nome Bíblia, que foi traduzido para nós, que nós temos hoje na capa da Escritura Sagrada, escrito Bíblia Sagrada, que é a coleção de pequenos livros. O nome Bíblia consta apenas na capa, não no volume. Você não vai achar escrito em nenhum texto a palavra Bíblia. Por isso que é importante entender todo esse assunto que eu estou falando aqui. Foi aplicado por João Crisóstomo, grande reformador que morava em Constantinopla, uma cidade importante na época para os cristãos. Os vocábulos Bíblia e Bíblia não aparecem no Novo Testamento.
Quando aparece uma palavra semelhante, não se refere especificamente ao volume sagrado da Escritura Sagrada, ok? Antes do papel, as Escrituras eram preparadas em pelo menos dois tipos de material. Quais são eles que a Bíblia era preparada? O primeiro é o papiro e o segundo, o pergaminho. O papiro é uma planta que cresce junto a rios e lagos, cujo caule servia após certa preparação para a escrita. Então o papiro ficava em rios, em lagos, uma folha, né? Que eles tiravam aquela folha dos rios e lagos, preparavam ela para fazer a escrita naquele material chamado papiro. E o pergaminho é a pele de determinados animais que eram preparados especialmente para a escrita. Então, o papiro, que nascia nos rios, nos lagos, alguns lagos, pegavam essa planta, preparavam ela para a escrita, e o pergaminho, que eram peles de animais, peles próprias de alguns animais que serviam para fazer a escrita. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13, você vai encontrar Paulo dizendo a Timóteo para trazer os pergaminhos. Esses pergaminhos eram de peles de animais. O papel só começou a ser utilizado no século XII, que alguns vão dizer que foi os chineses que inventaram o papel, e aí começou-se a propagar-se os livros através dos papéis, ok? Os arqueólogos descobriram outros materiais em que as letras sagradas eram impressas, como pedras e objetos de cerâmica. Um exemplo disso foi a recente descoberta de um ossário de quase 2.000 anos em pedra calcária com a inscrição em aramaico: Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Para os arqueólogos, esse artefato é a maior prova da existência de Jesus. Então, isso prova cientificamente o nome de Tiago, irmão, filho de José, irmão de Jesus, em pedras. Então, isso é muito importante, essa descoberta, para dar credibilidade ao ensinamento que nós damos através da palavra de Deus. Quanto tempo demorou para a Bíblia ser escrita? Quanto tempo? Aproximadamente um período de 16 séculos, aproximadamente 1.600 anos. Alguns teólogos vão dizer 1.500 anos, alguns dizem 1.400, mas nós nos baseamos entre 16 séculos, 1.600 anos, por cerca de 40 autores. Então, no período de 1.600 anos, de Moisés até João, que foi o último apóstolo, temos 1.600 anos de escrita e 40 pessoas inspiradas pelo Espírito Santo foram colocando ali a inspiração que Deus deu para se juntar a um compêndio e fazer então o que nós temos hoje em mãos, que é a Bíblia Sagrada, o livro sagrado. A Santa Biblioteca de Deus é formada por duas partes, o Antigo e o Novo Testamento. Ela é conhecida por vários nomes, por exemplo, Escrituras, Mateus capítulo 21, versículo 42, Livro do Senhor, Isaías capítulo 34, versículo 16, Palavra de Deus, Marcos capítulo 7, versículo 13 e Hebreus capítulo 4, versículo 12. Anote aí, você vai olhando na sua Bíblia, vai pesquisando para você entender o que eu estou falando. Oráculos de Deus, Romanos capítulo 3, versículo 2. No Salmo 119, o salmista chamou ainda de lei. Salmo 119, verso 18. Também temos aqui no Salmo 1, verso 18, mandamentos, verso 1, verso 18, Salmo 119. Mandamentos, Salmo 119, verso 19 e o verso 21. E os testemunhos, Salmo 119, verso 22 e o verso 24. Estatutos, Salmo 119, verso 23 e verso 26. Juízos, Salmo 119, verso 20, verso 30. E preceitos, Salmo 119, verso 15 e o verso 17. Então, é tanto a lei, mandamentos, testemunhos, estatutos, juízos e preceitos. Tudo isso o salmista chama
de palavra de Deus, todos esses argumentos interessantes. O Antigo Testamento, vamos lá, o que é o Antigo Testamento? A Bíblia judaica está escrita em hebraico, só tem o Antigo Testamento que se divide em 3 seções. A lei, que é a chamada Torá, os profetas, Nevim, e Ketuvim, os escritos. Lei, profetas e escritos. Ela contém apenas 24 livros, em razão de alguns grupos de livros serem contados como um só e classificados nas 3 seções mencionadas. Por exemplo, 1º e 2º Samuel é um livro só, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, então aí diminui bastante. Na nossa Bíblia são 39, na deles são 24, porque alguns são um livro só, enquanto na nossa são 2 volumes, certo? Jesus falou dessas 3 partes em Lucas capítulo 24, versículo 44. Olha o que Jesus vai dizer para nós. Lucas capítulo 24, versículo 44. Diz assim: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. No caso, Jesus colocou os salmos, que são os escritos, que são Ketuvim em hebraico. Então nós temos a lei, os profetas e os escritos. Jesus resume os escritos como salmos, tá bom? Conhecida como Pentateuco, a lei, os 5 primeiros livros, juntamente com os profetas, foram escritos antes do exílio na Babilônia, antes dos 70 anos na Babilônia, que começou em 605 a.C. Os escritos foram redigidos depois desse período, que perdurou até 538 a.C., quando Ciro promulgou um decreto de libertação e os judeus foram libertos. E aí começa a reconstrução dos muros com Neemias, com Esdras. Depois vai começar a obra com o profeta Zacarias, depois o profeta Ageu, Zorobabel reconstruindo o 2º templo, o profeta Malaquias no último período. Então esse é o último período já do Antigo Testamento. Uma obra indispensável para uma melhor compreensão do Velho Testamento é a História de Israel, de Eugene Merrill, da CPAD. Recomendo esse livro, se você puder, A História de Israel. Você vai entender muita coisa ali. Na Bíblia usada pelos evangélicos, o Antigo Testamento apresenta 39 livros, organizados em 4 seções. Quais são elas? A Lei, ou Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Nós temos os livros históricos, a história de Israel, que são 12 livros, que vai de Josué até Esther. Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. São os livros históricos. Nós temos os livros poéticos, que são 5 livros, que vai de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. São os 5 livros poéticos. E os livros proféticos, que são 17 livros. Nós temos aqui 12 profetas menores e 5 livros que chamamos de profetas maiores, ok? Então dá um total de 17. Então são Isaías, Jeremias, aí vem Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel, são os profetas maiores. Sendo que são 5 livros, mas são 4 profetas maiores, porque o livro de Lamentações de Jeremias é de Jeremias, então o autor é ele. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel são os 4 profetas maiores. E aí vem 12 profetas maiores, que nós vamos ter de Oséias até Malaquias. Então são esses 12 profetas menores. Então essa é a divisão do Antigo Testamento. São 5 livros, Pentateuco, 12 livros históricos, 5 livros poéticos e 17 livros proféticos, sendo ele 5 livros dos profetas maiores e 12 livros dos profetas menores. Deu para entender essa parte? Então assim se divide os 39 livros do Antigo Testamento.
Jesus é o tema central das Escrituras, isso é um fato, e aparece em todos os livros da Bíblia. A cristologia nos apresenta, a matéria de cristologia, você que é meu aluno, já estudou comigo ou vai estudar ainda, quando chegar na matéria de cristologia, você vai ver que Jesus aparece em todos os livros de uma forma profética, e ele é o tema central da Bíblia. Direto ou indiretamente, nós temos uma visão de Jesus aparecendo nos livros da Bíblia Sagrada, do Antigo Testamento. Há várias profecias messiânicas referente à vinda de Jesus, a primeira vinda, a segunda vinda, a salvação. Então nós temos aqui Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 ao versículo 18, Jó 19, 25, Salmo 22, verso 1, verso 16, Isaías capítulo 9, versículo 6. Esses são alguns textos que apresentam o Messias, que cremos fielmente que é Jesus Cristo, nosso Salvador, que se cumpre nas páginas do Novo Testamento. Existem também vários outros elementos cristológicos, como veremos a seguir. Em Gênesis, há algumas cristofanias. O que é cristofanias? A palavra cristofania, ela deriva da palavra epifania, que é uma aparição espiritual, uma aparição transcendental. Então, uma epifania é uma manifestação divina, seja ela por meio de anjos, por meio da presença de Deus, e cristofania é uma aparição de Cristo naquele determinado momento. Então, nós vamos encontrar aparições de Cristo em forma humana ou angelical. Isso na matéria de cristologia a gente aborda bastante sobre isso. Como no capítulo 18, em que um dos 3 anjos descritos parece ser o Senhor. Verso de número 17. Capítulo 18 de Gênesis, quando 3 anjos aparecem a Abraão. Ali nós temos uma cristofania, ok? O versículo 22 não deixa dúvidas de que o personagem era divino. Então viraram aqueles varões 2 anjos, que eram 2 anjos, o rosto dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Então esses anjos foram para Sodoma e Abraão continuou na presença do Senhor. Ali nós temos uma cristofania. Outras cristofanias aparecem ao longo do Antigo Testamento. Em Gênesis 32, por exemplo, clássico, né? Jacó lutando com um anjo. Ele luta com um varão, um anjo considerado como se fosse Deus, naquele caso, que lhe disse: não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus. Versículo 28. Depois dessa maravilhosa experiência, o patriarca declarou: tenho visto a Deus face a face, a minha alma foi salva. Ali também uma cristofania. Aquele anjo que lutava com Jacó, acreditamos que foi uma cristofania, uma manifestação de Cristo, porque Cristo não nasceu, ele encarnou, pois ele existe desde a eternidade, ele é eterno, ele sempre existiu. No começo dos livros históricos é mencionado o cristofânico príncipe do exército do Senhor em Josué capítulo 5, versículo 13 ao 15, onde Josué pergunta para ele: és um dos nossos inimigos? E ele fala para ele: tira a sandália dos teus pés, pois o lugar que estás é santo. E Josué o adora, se prostra, e anjo não recebe adoração. Então, se ele recebe adoração, é porque nós temos ali uma cristofania. Além das cristofanias, Jesus é apresentado no Velho Testamento através de figuras, tipos e símbolos que na matéria de cristologia nós entendemos melhor. O Novo Testamento, menor, com 27 livros, mas igualmente importante ao Antigo Testamento, como no Antigo Testamento, o Novo Testamento, a parte neotestamentária, escrita em grego, apresenta 27 livros que nós vamos dividi-los. Deixa eu só fazer um comentário. Nós chamamos o Antigo Testamento de veterotestamentário, Antigo Testamento, veterotestamentário na linguagem teológica. Existe um período de 400 anos, ou 430 anos, para ser mais preciso, do chamado período interbíblico, aonde Deus não levantou profeta, aonde Deus não falou por sonhos ou visões. A história prosseguiu normalmente.
Na Bíblia Católica, nós vamos encontrar o livro de 1º e 2º Macabeus, nós vamos encontrar outros livros que contam a história desse período. O livro de Flávio Joséfo, por exemplo, a História dos Hebreus, narra um pouco da história nesse período. A história continuou, Deus só não levantou o profeta inspirado. Então, o Antigo Testamento é veterotestamentário, o período interbíblico, o período do silêncio, e nós temos o período neotestamentário. Neo quer dizer Novo Testamento, neotestamentário na linguagem teológica. Então, o Novo Testamento se divide como 4 livros chamados Evangelhos, que são os evangelhos biográficos, a biografia de Cristo, Mateus, Marcos, Lucas e João. São os evangelhos, os biográficos. Um livro histórico, que é Atos dos Apóstolos, um livro que fala sobre história, 21 livros, que são as epístolas, as cartas, que são o livro de ensinos. Aí elas se dividem em 3 epístolas paulinas, aí tem as epístolas pastorais, as epístolas universais. Então elas se dividem dessa forma. Então são 21 livros de ensino, 21 cartas, 21 epístolas. E um livro profético, que é o livro do Apocalipse. 4 evangelhos biográficos, um livro histórico, 21 cartas, 21 epístolas, que se dividem em epístolas paulinas, pastorais, universais, e um livro profético, que é o livro do Apocalipse. Ok? Como disse o pastor Antônio Gilberto uma vez, contém o livro A Última Mensagem de Jesus à Igreja, uma mensagem referente à sua volta, o livro do Apocalipse. Daí dizer-se que nos evangelhos somos levados a crer em Cristo. Ele disse que nos evangelhos nós somos levados a crer em Cristo. Nas epístolas somos levados a amá-lo e a termos respeito, reverência, aprendermos o cristianismo. E no Apocalipse somos levados a esperá-lo, a acreditarmos na sua volta. A Bíblia tem algumas particularidades. Por exemplo, quando foi escrito, impresso, melhor dizendo, quando foi impresso a primeira Bíblia, o primeiro livro chamado Bíblia, que foi em papel, em 1455, na Alemanha, por Johannes Gutenberg. Tal impressão revolucionou a indústria gráfica do século XV, daquela época. Haja visto ser a primeira vez em que se utilizou tipos móveis metálicos na impressão de textos. Então a Bíblia, em 1445, teve a primeira impressão por Gutenberg. Haja visto que Gutenberg tinha dito que não acreditava na Bíblia, nunca iria usar os seus materiais, e ele acabou se apaixonando pela Bíblia, e assim foi o primeiro livro a ser impresso no mundo. Até então, por causa do moroso processo de compilação, as tiragens eram mínimas. A Bíblia de Gutenberg tinha 1.282 páginas, de 42 linhas cada uma. É bem grande, né? A divisão de capítulos das Escrituras, ela foi realizada em 1250. Aqui já é um outro período, né? A divisão de capítulos das Escrituras foi realizada em 1250. Antes de 1250, século XII da nossa era atual, depois de Cristo, não tinha divisão de versículos. Ela não tinha, ela era toda extensa. Era linhas e linhas e linhas, ela não tinha numeração, certo? Então a divisão de capítulos da Escritura foi realizada, dos capítulos, melhor dizendo, foi realizada em 1250, e a de versículos entre 1445 e 1551. Então, recapitulando, a divisão de capítulos, ela foi feita em 1250 e a de versículos em 1445 e 1551. Antes disso, antes do século XII, não tinha capítulo 1, versículo 1, capítulo 2, era linhas, no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, o Espírito parava sobre as águas, e disse Deus, e foi, e não tinha divisão. Então não tinha como você falar, abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 9, versículo 6, não tinha isso. Era o livro de Isaías e as linhas corridas. E em 1250
foi feita a divisão de capítulos em 1445 e 1551, feita a divisão de versículos. O primeiro exemplar dividido em capítulos e versículos foi publicado em 1555. Imagine como seria um exemplar sem essas divisões na nossa época, né? Quem fez essa divisão foi Stephen Langton, que foi o preparador de tudo isso, foi inspirado por Deus para fazer essas divisões, para nos ajudar e nos facilitar. Então veja como a participação de homens inspirados fizeram a Bíblia chegar até nós da forma que nós temos. Isso é maravilhoso e muito importante. A Bíblia completa pode ser lida em 70 horas e 40 minutos, na cadência de leitura de púlpito. O Antigo Testamento leva cerca de 52 horas e 20 minutos e o Novo Testamento 18 horas e 20 minutos. O Antigo Testamento contém 23.214 versículos inseridos em 929 capítulos e o Novo Testamento 7.959 versículos contidos em 260 capítulos. No total, nós temos na Bíblia 1.189 capítulos e 31.173 versículos. Nós temos 773.693 palavras e 3.566.480 letras. Hashem, o Senhor, Deus, o Criador, é mencionado nas páginas sagradas cerca de 8.000 vezes. Aparece o nome do Senhor. Os números 3 e 7 são os mais frequentes em toda a Escritura. Em geral, representam a Trindade e a perfeição da obra divina. O maior versículo da Bíblia é Esther, capítulo 8, versículo 9, e o menor é Lucas, capítulo 20, verso 30. Isso pode variar de acordo com a tradução empregada. Estou usando a tradução que nós usamos aqui, de Almeida. Para esse livro foi utilizada a Bíblia de Estudo Pentecostal, que nós usamos da CPAD, Revista e Corrigida de Almeida. Em outras traduções, encontramos o menor versículo como João capítulo 11, versículo 35. Tem 2 livros na Bíblia Sagrada que não aparece o nome de Deus. Tem 2 livros na Bíblia Sagrada que não encontramos a escrita se referindo ao Senhor, ao Deus de Israel. Quais são eles? Esther e Cantares de Salomão. Não contém a palavra Deus, não aparece o nome de Deus, embora a operação dele esteja implícita nesses livros. Em Cantares 8:6, Deus é apresentado como Senhor, representando ali como Senhor. Então você vê que em Esther não tem o nome de Deus, mas você vê Deus agindo na vida de Esther, na vida do povo judeu. Você vê Deus dando livramento, envergonhando Amã, a forca preparada para Mardoqueu, para humilhar os judeus, ela foi desfeita. Então, ainda que você parece que você não vê Deus, parece que Deus não está, mas Ele está presente. Parece que o nome dele não está, parece que Ele não está agindo, parece que Ele não está presente, mas Ele está agindo. Aleluia. Amém? Então pode ser que você esteja achando que Deus não esteja agindo na sua vida, mas Ele está ali presente. Esther e Cantares de Salomão são esse exemplo. Não tem o nome de Deus, mas Ele está ali, mesmo no oculto, mesmo no silêncio, mesmo parecendo que Ele não está, mas Ele está agindo no silêncio e dando vitória. Amém? Queridos, eu fico por aqui. Numa próxima oportunidade nós vamos dar continuidade a esse assunto e eu quero deixar o convite para você que ainda não fez nenhum curso teológico conosco. Esse vídeo vai estar disponibilizado em alguns canais dos nossos grupos de alunos, em algumas redes sociais, e eu vou estar disponibilizando aos irmãos, tá bom? Fica o convite para você estudar de forma online comigo, através de aulas semanais, através de cursos que sejam presenciais em algumas igrejas. Vai ser uma honra receber você como aluno, estar partilhando com você sobre o conhecimento da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que esse vídeo tenha sido muito produtivo para você e nunca esqueça, esse livro sagrado, a Bíblia, os 66 livros que você tem em mãos, foi preço de sangue, pessoas deram a vida para que ele chegasse até você.
Então leia, estude, medite, ame esta palavra, tenha a palavra de Deus como amor, como livro de cabeceira, estude, leia a Bíblia. Eu sempre falo, irmão, se você se converteu e tem mais de 1 ano de crente, 2, é inaceitável que você nunca tenha lido a Bíblia toda. O cristão precisa ler a Bíblia, precisa estudar a palavra de Deus, fazer um curso para aprimorar o seu conhecimento, porque se você quer conhecer Deus, você precisa conhecer a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fique com esta palavra.